Médico infectologista. Eu estou agora com esse vídeo, que é o número 2, aproveitando a campanha de vacinação contra a influenza, seguindo o raciocínio de tentar prever o que vai acontecer com o Covid e comparando a pandemia atual de Covid-19 com a pandemia de influenza H1N1 de 2009, porque nós jovens já estamos vivendo a nossa segunda pandemia. Bem, na pandemia de 2009, o vírus era diferente, era um vírus influenza, um vírus da gripe, mas ele era um vírus também nada semelhante ao vírus H1N1 que vinha causando as gripes sazonais. É por isso, aliás, que ele causou uma pandemia, porque ele era bastante distinto. Era uma quimera, era um vírus estranho, era um vírus que tinha um componente humano, um componente suíno e um componente aviário, uma espécie de vírus trirrecombinante. Ora, um vírus diferente assim, pegou a população de surpresa e causou muitas infecções. No entanto, se a gente for ver, a letalidade dele não era particularmente alta. Ele matou, de acordo com uma revisão sistemática e meta-análise recente de 2013, e a pandemia foi de 2009, para vocês verem como demora um pouco até a gente conseguir compilar os dados e entender o que realmente aconteceu, 1 a 10 infectados a cada 10 mil. No entanto, isso se associou a uma mortalidade considerável, aproximadamente 3 vezes maior do que seria esperado se fosse apenas uma estação de influenza sazonal. Então, claramente, não era uma estação de influenza sazonal, foi uma pandemia. Agora, as pessoas, graças à vacinação, que é a maior conquista da medicina moderna, juntamente com a água encanada, e graças ao fato delas terem naturalmente se infectado, a gente tem uma gripe sazonal comum. Bem, se a gente comparar a influenza de 2009 com a influenza pandêmica de outros anos, a gente chega à conclusão que ela matou bem menos. A gripe espanhola matou 40 milhões de pessoas. Isso entre 1918 e 1919, quando nem existia aviação comercial. Em 1957, o H2N2 matou na gripe asiática 4 milhões de pessoas. Em 1968, no H3N2, na chamada gripe de Hong Kong, cerca de 2 milhões de pessoas perderam a vida. E na pandemia de 2009, de H1N1 trirrecombinante, digamos assim, alguns chamam de gripe suína, o correto seria chamar de gripe suíno-aviária humana, nós tivemos uma estimativa de entre 150 mil a meio milhão de mortos. Bem, já causou um alvoroço, já causou um pânico, e como isso se compara ao Covid? Vejam, eu disse que a letalidade era de 1 a 10 por 100 mil casos. A letalidade do Covid no mundo inteiro hoje parece ser de 3%. Muito maior. Mas será que realmente a letalidade da Covid é 3 mil vezes maior do que a letalidade da pandemia prévia? Porque se for, até nós especialistas vamos ficar assustados, justificando esse confinamento enorme e prolongado que a gente sabe que vai destruir a nossa economia. Ora, de novo, a grande questão aqui é saber não se o Brasil vai ser a Itália amanhã. A grande questão aqui é saber se a Itália hoje é a Itália hoje. Como assim, Ricardo? Se a gente olhar a Itália, eles estão com cerca de 6 a 8% de letalidade. Wuhan,
onde começaram os casos, tinha uma letalidade de 5,8%. Será que a letalidade é tudo isso? Até mesmo essa letalidade de 3% pode estar sendo subestimada em tese, porque ela não é uma letalidade calculada a partir de casos fechados. Quando a gente considera casos fechados, morreu ou curou, a letalidade sobe de 3% para 6 a 9%. É que quando a gente fala 3%, a gente fala quem morreu, mas ainda tem os doentes que vão morrer. O caso ainda não fechou muitas vezes. Vou dizer para vocês, o grande problema disso é a falta de testagem. É a testagem inconsistente. É a política de ausência de vigilância virológica. É a gente não ter um denominador real de número de casos para diluir aquele numerador que só cresce. Como eu disse no outro vídeo, se eu testo e tenho 100 positivos e 10 morreram, vai dar a impressão que a letalidade é 10%. Agora, as pessoas estão achando que 3% de seus entes queridos vão morrer. Quem não aqui tem 100 pessoas de quem gosta? Não tem 100 familiares, não tem 100 vizinhos, não tem 100 conhecidos e não está pensando mentalmente, nossa, seu João, tia Francisca, esses vão morrer. Está errado o raciocínio. Na verdade, o nosso denominador nesse exemplo hipotético não deveria ser 100, deveria ser 1.000, deveria ser 10.000. E, portanto, a letalidade não deveria ser 10%, deveria ser 1%, 0,1%. São poucas as situações onde se fez testagem maciça, mas todos os países que fazem testagem maciça demonstram uma letalidade menor. Ora, na Coreia do Sul, a letalidade não é de 6 a 8% como na Itália, é de 0,9%. Na Alemanha também é menor. Qual é a diferença? A Alemanha testa 4.000 habitantes por 1 milhão de habitantes. A Coreia do Sul testa 5.200 habitantes por 1 milhão de habitantes. Os Estados Unidos foram muito criticados por uma testagem inicial pífia de só 74 habitantes por 100 mil habitantes. Eles estão questionando essa política, estão dando autorizações emergenciais de uso, estão aliviando a ultrarregulação que eles têm. Para quem acha que os Estados Unidos é uma economia livre, eles não estão nem na lista top 10 de liberdade econômica da Heritage Foundation, para poder testar mais pessoas, para poder dar a real para a população, da real letalidade. Pessoalmente, acho que a Covid realmente mata mais que o H1N1. O vírus Covid, ele tem uma semelhança de 96,2% com o vírus, coronavírus de morcego, o RATG13. O H1N1 de 2009, ele era pedaço humano, pedaço aviário e pedaço suíno. Mas os velhinhos tinham entrado em contato com um desses pedaços do vírus há muito tempo atrás. Então, esses velhinhos que agora estão morrendo, eles eram, paradoxalmente, protegidos no H1N1 de 2009, enquanto que os mais afetados eram os jovens, que não tinham entrado em contato nenhum com nenhum dos pedaços do vírus. Isso não é inédito para influenza. Gripe espanhola matava muita criança com menos de 4 anos, matava muito jovens. Gripe russa, novo H1N1, 1977, 78, afetou mais jovens. Esse coronavírus aqui, como eu disse, ele é muito parecido com os coronavírus de morcego, mas nada parecido com os coronavírus, 4 coronavírus humanos que a gente tem. Então, nem jovem nem velho conhecem. Nem jovem nem velho tem proteção cruzada. Então, evidentemente, como os velhinhos são mais doentes, eles vão morrer mais do que os jovens. Se nenhum deles tem anticorpos protetores,
Quem vai morrer é quem já é mais doente, os velhinhos. Então essa é uma diferença. A de 2009 matava mais jovens, essa aqui vai matar mais velhinhos. Realmente acho que essa diferença enorme desse vírus atual vai fazer com que a letalidade seja maior. Mas, gente, uma coisa é a gente se apavorar, entrar em pânico achando que 3 a 10% vão morrer. Outra coisa é a letalidade real, que deve ficar em torno de 0,16 ou 0,5, no máximo 1%, o que é bastante, mas é bem menos do que 10%. Menos ainda se a gente considerar a população de pessoas jovens. Pessoal, estamos todos aqui confinados, eu vou mandando informações, aproveito para pedir para que se vacinem contra a influenza H1N1, para, ao invés da gente se infectar com 2 vírus, o que é possível, a gente se infecte com um vírus só, ou talvez com nenhum, que ainda seria melhor ainda. Vamos tentar fazer a vacinação naqueles lugares mais obscuros, que não são tão populares, farmácias, etc., para evitar aglomeração. Eu concordo com a redução da socialização. Não concordo com lockdown total, acho que não é a resposta, mas isso é assunto para outro vídeo. E eu vou mantendo vocês informados. Aqui é o Ricardo, boa saúde para todos e até o próximo. Um abração. Quer dizer, um distal saúdo. Um saúdo de longe, mas de perto. Tchau.